Bom, então eu vou falar baixinho para não atrapalhar meu amigo. Eu trouxe aqui para vocês, gente. Primeiro eu quero, deixa eu colocar aqui para quem não me conhece. Pronto. Eu não vou ficar falando muito de mim. Eu estou lá no LinkedIn se vocês quiserem. Eu quis trazer aqui um compilado de tudo que eu tenho visto no mercado ao longo de 1.500 anos, que é o tempo que eu trabalho, tá? Então acho importante a gente saber que as empresas têm mais ou menos a mesma característica. Quando a gente fala de transformação digital, tem empresa que fala de transformação ágil, e agora a gente está vivendo muito uma transformação de IA, como driver estratégico. No fundo, todos eles são meio. E tem empresa que acha que isso é o objetivo. Eu já vi gente falando, o objetivo do ano que vem é a gente fazer uma transformação digital. Claro que não deu certo, né? E a gente vai falar disso, tá? Estratégia sem execução é só uma apresentação bonita. Vocês concordam, gente? Não tem jeito, né? As empresas não perdem por falta de talento, elas perdem por falta de clareza. Elas não sabem o que elas querem fazer. Tá todo mundo querendo fazer agente de IA. Pergunta por quê? Porque é hype. E não porque isso vai alavancar resultados de negócio. Se tudo é prioridade, nada é prioridade, acho que todo mundo fala isso, e o mercado não espera, e a gestão também não pode esperar. A gente está num público aqui de muitos líderes, e muitas pessoas que lideram frentes. A gente está falando de agilistas, de gestores de portfólio, a gente precisa estar à frente disso e entender que o negócio tem que ser alavancado pelo que a gente está fazendo aqui, e não ser o objetivo, né? Por que não funciona? Vamos ver se vocês conhecem alguma empresa que tem essa característica. As entregas são priorizadas sem conexão clara com o valor. Existe isso? Na França, né? Na França. O portfólio perde a visão sistêmica e as decisões ficam fragmentadas. Eu estou falando de silo aqui. Cada um vai lá e combina de entregar alguma coisa. Não sabe que o outro está fazendo alguma coisa parecida. Não sabe que se combinasse melhor, o resultado seria potencialmente muito maior. As pessoas conhecem o quadradinho onde elas atuam e a gente não pode mais viver assim. Agora com IA, então, mais ainda, porque agora um agente atende todo mundo. Agilidade permanece no operacional sem influência estratégica. Essa agilidade é aquela que morreu, que eu nem sei se a gente ainda sabe o que era esse agilista. Esse agilista é lá antes da pandemia. Depois da pandemia, a gente começou a falar de agilidade na estratégia. E é isso que a gente quer colocar agora. Agilidade organizacional dentro da estratégia da empresa, ela vai passar pela transformação ágil, pela transformação estratégica, porque também é uma transformação. Você pode ter uma ótima estratégia, mas se você não tirar do papel e não executar, ela não vai ficar bonita, não vai gerar o resultado que a gente espera. Falando em silo, vocês conhecem isso aqui? Vocês já viram isso em alguma empresa, gente? Não, né? Peguei na internet por acaso esse vídeo. O que acontece nas empresas que minimamente funcionam? A alta liderança é protagonista da transformação, não espectadora. Tem muita gente na alta liderança, claro que eles têm um monte de responsabilidade e eles não querem se envolver nas transformações. Eles pagam e esperam o resultado. Não pode ser assim. Porque tudo que eu estou falando aqui depende de uma transformação cultural. A liderança é que nivela para onde a gente vai. Se for um líder aberto e querendo entender e deixando experimentar, a gente vai longe. Se for um líder que paga e fica esperando o resultado chegar, a gente não sai do lugar. É sempre assim. A governança precisa ser clara, a comunicação fluida e a quebra. Acabei de falar aqui dos silos, né? Quando a gente fala de governança, tem muita gente que imagina burocracia. Não é burocracia. A gente precisa ter uma governança que deixe o processo mais fluido, mas precisa ter uma governança. Não dá para todo mundo fazer tudo o que quiser e a gente não ter controle nenhum, porque a gente vai gastar dinheiro e vai jogar dinheiro fora. Cultura sólida, com disciplina e abertura ao novo. Eu acho que a gente está vivendo uma época que as empresas estão um pouco mais abertas, até para entender, porque elas já quebraram muito a cara. Mas se não tiver aberto ao novo, vai ficar para trás. E hoje em dia a velocidade é tão grande que se ficar para trás significa vai morrer. Não é ficar para trás e eu só estou um pouquinho desatualizada. Não, ela vai perder cliente, ela vai quebrar, tá? Time de estratégia com visão crítica, profunda e sistêmica do negócio. O que eu falo? Tem muita estratégia que a gente até desenha direitinho. Só que depois, na hora de executar, a gente não executa. A gente não é fiel ao que a gente combinou no começo do ciclo. E é aí que o resultado não vem porque a gente se perde.
Movimentos que destravam valor. Aqui, gente, eu estou trazendo a minha experiência. Não quer dizer que é só o KR. Não é o KR só que funciona. A gente tem que olhar o cenário que a gente está, o momento da empresa, o que ela quer, onde ela quer chegar e qual é o apetite que ela tem de mudança. Por acaso, aqui eu estou trazendo um exemplo, porque faz muitos anos que eu trabalho com o OKR e eu acredito que o OKR é um bom cockpit para a gente entender o que está dando certo e o que não está dando certo. Um OKR mal desenhado não significa absolutamente nada. Um OKR bem desenhado leva a empresa para onde a gente quer, tá? Fortalecimento da gestão estratégica como força propulsora. A gente tem um costume, e é normal em qualquer empresa, quando a gente começa a ser pressionado e o resultado não vem exatamente do jeito que a gente gostaria, a gente joga fora o planejado e sai fazendo qualquer coisa. É aqui que a gente erra, é aqui que a gente capota. Precisa ser fiel, claro, não está escrito em pedra. A gente sempre vai poder adaptar, porque ao longo de um ano, hoje em dia, muita coisa muda. Mas precisa ser fiel à ideia que a gente se comprometeu. Senão, a gente não precisa nem fazer planejamento estratégico. Vai do jeito que vai e está tudo bem. E não está tudo bem, porque não vai dar em nada, né? Priorização centrada no cliente como base das decisões. Tem muita empresa ainda que constrói um produto novo, lindo, mas ele não olhou o mercado como gostaria. Então, quando ele coloca isso para vender ou lança isso, o resultado não vem. E ele não consegue entender por quê. Porque é um produto inovador, um produto legal, mas é o que o mercado precisa? Não é o que a gente quer vender, é o que as pessoas querem comprar. E, às vezes, é difícil a gente entender isso. Governança sistêmica integrando CX, produtos, engenharia, DevSecOps e riscos. O que eu quero dizer com isso? São áreas separadas. Tem culturas, às vezes, microculturas separadas. Elas precisam ser parte da mesma entrega. Elas precisam trabalhar juntas. De novo, a quebra do silo. Para mim, vocês vão acabar percebendo aqui que a quebra do silo é o principal para o resultado vir. Se a gente começar a falar línguas diferentes dentro da mesma empresa, a gente vai chegar a alguns resultados, mas não na alavanca que a gente quer. Hoje em dia, as empresas são tão competitivas e têm um mercado tão assíduo, tão difícil de chegar, que se a gente não prestar muita atenção, a gente começa a ficar para trás, mesmo fazendo certo. Então, a visão tem que estar sempre 2 passos à frente, tá? Como é que a gente garante, né? Aqui eu estou falando de uma coisa mais tática, mas mesmo no tático a gente está pensando em estratégia, tá? Monitoramento estruturado em todos os níveis decisórios. Como é que é monitoramento estruturado? É você passar a mesma informação, só que você adequar a linguagem do público que você está falando. Eu não vou falar com o operacional de cycle time no mesmo nível que eu vou falar com a presidência da empresa. Mas eu preciso passar a mesma informação. Se a gente está entregando num tempo razoável ou não. Saber essa diferenciação de público, diferenciação de abordagem, também nos ajuda muito como planejamento estratégico, tá? Cadências claras. Cadências claras é assim, sabe aquela reunião para marcar outra reunião? Gente, não dá. Manda um e-mail. Tem reunião que pode ser um e-mail, mas tem reunião que você precisa estar na mesa, que você precisa olhar nos olhos e falar, a gente vai derrubar essa iniciativa? Eu acreditava nela. E, às vezes, você precisa derrubar uma iniciativa que você acredita para ajudar uma outra área, para ser habilitador de uma outra área, que vai trazer, como empresa, um resultado melhor. É terrível fazer isso, as pessoas não querem, as pessoas querem fazer o que elas acreditam. A gente precisa ter esse pensamento sistêmico. E é isso que um bom planejamento estratégico funciona. Por que a minha tela sumiu? Posso saber? O que foi? Espera um pouquinho que eu não consigo ver. Sem isso não dá. Eu olho lá, pronto. Instrumentos que sustentam. Aquilo que eu falei, né? A gente precisa olhar o que funciona para cada empresa, para cada situação da empresa. Então, métodos e frameworks validados e amplamente aceitos no mercado. Gente, existe Go Horse ainda? Claro que não. De onde você tirou isso? A gente precisa ter algum guardrail. A gente precisa ter aonde se apoiar na hora de saber qual é o caminho que a gente vai seguir, tá? Minha telinha morreu mesmo. Peraí. Não, preciso trocar. Expansão do foco, da eficiência operacional à eficiência estratégica. A eficiência operacional é importante. Não quer dizer que a gente não precise
tê-la, mas a gente pensar na eficiência estratégica, vou dar um exemplo para vocês que eu estou vivendo nesse momento. As pessoas têm medo de colocar poucas iniciativas e a gente ficar com a impressão que elas estão trabalhando pouco. Aí elas enchem de iniciativa que não são aderentes a nada e não vão levar a gente a nada. Gente, foco. A gente pode colocar num quarter só 5 iniciativas e elas gerarem um resultado maravilhoso. E a gente pode colocar 50 coisas ali e não vai acontecer nada. Ai, o moço vai me ajudar. Bom. Atuação forte no upstream para garantir alinhamento e clareza. Isso daqui tem muito a ver com discovery. Construir o que é certo. Provavelmente vocês já devam ter visto a frase do Peter Drucker, não tem nada mais triste do que você fazer bem feito uma coisa que não precisa ser feita. Então, você está jogando dinheiro fora, você está perdendo o seu tempo, e isso vai virar frustração, porque o resultado não vai vir. Times técnicos preparados, engajados e movidos por propósito. E técnicos aqui que eu digo, não é só técnico em engenharia de software. É times que conhecem o produto, times que são especialistas no que eles fazem, times que... Ah, obrigado, moço. Times que entendem o porquê que eles estão fazendo aquilo, que conhecem o mercado, que não estão ali chutando qualquer coisa para ver se o resultado vem ou não. É muito importante que a gente saiba para que lado a gente está indo. Mesmo que a gente vá um passo, 3 iniciativas, 5 iniciativas, mas essas iniciativas precisam gerar valor. E não ser só mais um conjunto de entrega para a gente dizer que trabalhou bastante, mas o resultado não vem. Aqui são alguns exemplos das arquiteturas que eu vi nesse decorrer aqui desses... É mentira, tá, gente? Não é 1.500 anos, é 1.300. Eu uso muito OKR, eu já usei muito Kanban e uso muito Flight Level. Pena que o Klaus não está aqui com a gente, porque a gente ia até fazer o workshop com ele ontem. Isso é para gerenciamento em escala. A gente usa o Scrum para eficiência de entregas. Perceberam que eu não falei eficiência de times? A gente não precisa mais de eficiência de times pensando num Scrum que vai ter um papel definido e que vai falar, você cabe nessa caixinha, você cabe naquela caixinha. A gente não precisa mais de sprint. Já estava aqui Mariana Zapparoli falando isso agora há pouco. A gente precisa de eficiência de entrega. A gente precisa saber, ter clareza sobre o fluxo. A gente precisa entender como é que a gente vai do pedido até a entrega final. E a ferramenta de gestão, eu coloquei a Business Map. Hoje eu não sou uma cliente, só fui convidada porque o Luan vai com a minha cara e a gente está tentando colocá-la na empresa. Mas sim, a gente precisa de uma ferramenta, não que olhe entrega, que olhe o fluxo da demanda como um todo, que olhe o OKR, que olhe iniciativa, que desça para épicos. A gente precisa ter visibilidade. A gente não vai conseguir melhorar o que a gente não consegue medir e a gente não consegue medir o que a gente não consegue ver, não tem ali de uma forma estruturada, tá? O que as empresas maduras em gestão ágil fazem? Entregam. Aqui é uma miscelânea, tá? Não é do PagBank só, tem coisas de outras empresas que eu passei, tem coisas que a gente pega no mercado, mas o que eu quero, eu nem preciso ler linha a linha, tá? Se você tiver um bom planejamento estratégico, se você souber qual é a transformação que a sua empresa está usando nesse momento, aonde é que a gente quer chegar, o resultado vai vir. Nenhuma empresa que se organiza da forma correta tem um resultado negativo ou um resultado que... Eu vou falar aqui que pode acontecer uma pandemia e ninguém estava preparado para aquilo. Isso é outra coisa. Mas dentro do normal, essas empresas elas conseguem sim chegar no objetivo. De uma forma, ou algumas mais, outras menos. Umas experimentam mais, outras menos. Mas todas elas chegam. E aí tem algumas empresas que crescem e eu trouxe alguns números para vocês verem, tá? Lucro líquido recorrente mais 6% em relação ao ano anterior. 6% hoje em dia é muita coisa. Receita líquida, 13% em relação ao ano anterior e receita bruta, 7% em relação ao quarto anterior. Então, isso é muita coisa. Isso é um crescimento que aí sim a alta gestão entende o que é. Quando ela se abre, quando ela participa da decisão, ela recebe o que ela estava pensando ali. Carteira, 34% e GMV, 19%. GMV, 19%, gente, é muito. É muita coisa. E aqui são números reais, tá? Eu peguei de diversas empresas, mas são números reais. E o crescimento do setor específico, 61%. A gente está pensando em planejamento estratégico para toda a empresa, para que todas as áreas possam convergir na mesma entrega. Mas, às vezes, a gente não tem essa abertura.
Então, a gente escolhe uma área e vai provar que aquela área está mais eficiente, está mais eficaz, para que todo o resto da empresa se abra, porque nem toda empresa é aberta à transformação logo de cara. 61% essa área conseguiu. Aqui, para vocês terem uma ideia, é uma empresa de saúde, é uma empresa totalmente familiar, em que os donos tinham muito medo, porque isso envolve muito dinheiro no investimento. Quando eles viram que era 61% de ganho naquela área, naquelas tribos que eles fizeram, eles expandiram para toda a empresa e hoje é uma das empresas que tem os melhores resultados dentro do negócio delas, tá? Isso que eu queria trazer para vocês. Se vocês tiverem dúvida, eu estou lá fora também. Meu LinkedIn está aí. Prazer estar aqui com vocês, viu, gente?